A gente falou sobre observar os pensamentos, a gente falou sobre respiração consciente, falou sobre manter-se presente, refletir sobre as escolhas, né? Foi isso. É, os pensamentos positivos não como fuga, né? Como lembrar de memórias, como sair daquela frequência pela lateral, né? É melhor do que ir pela frequência mais baixa, que é mais fácil, né? E daí, hoje, eu resolvi falar, e vou continuar, mas eu dei uma referência, né? Não sei se vocês lembram, mas eu vou repetir. E durante muito tempo, e Mariana, como é desse tempo de cliente, eu recomendava direto para todo mundo que eu encontrava na vida o Poder do Agora, né? Do Eckhart Tolle. Por quê? Para a gente aprender a importância do presente, né? É, acaba que a gente lida com as preocupações de passado, aquelas coisas do futuro, né? E volta pro agora. Eu, como falei, e vou repetir, porque tem gente que não está. A primeira coisa que eu fiz foi ler de cabo a rabo, que nem doida, para saber do que se tratava. E depois eu voltei e comecei a ler por parágrafo, ou até um sinalzinho que ele mesmo coloca no livro, sabe assim, ó, pause aqui, então, aquelas divisórias de livro. Então, algumas coisas e sugestões que eu fiz anotação. Isso faz anos, tá, gente? Não é de agora, mas faz anos. Mas é aonde a gente pode começar tranquilamente, né? Consciência do momento presente. Então ele destaca essa importância de estar, né, consciente do momento presente, porque é o único momento que a gente tem, né? E se a gente for pensar, o passado é uma ilusão, porque é enviesado de tudo que todas as nossas formas, pensamentos, nossas couraças e etc. Então está mesclado já com o nosso entendimento, então ele não é mais tão puro como a gente acredita, é um ponto de vista. E o futuro também está enviesado e todo atrapalhado com as nossas projeções e etc. Então, o que a gente tem é o momento atual, é o único real, é, é onde mesmo a gente pode escolher, a vida acontece, né? Estar consciente do momento presente envolve aquilo que a gente estava falando, de observar pensamento, emoções, tentar ficar sem julgamento. A gente sabe que não fica, mas a gente tenta ficar sem julgamento, permitir que a gente se desconecte ou pelo menos observe as preocupações, né? Outra coisa que eu também anotei sobre ele é a identificação com o eu interior, né? O Eckhart Tolle, ele argumenta que nós nos identificamos excessivamente com o que a gente pensa. E a gente não é o que a gente pensa, a gente só pensa. A gente se identifica também com as emoções. E papéis sociais, títulos, criando e dando muita força para o eu egóico. E esse excesso causa sofrimento, porque o eu, né, como ferramenta para a gente experienciar o mundo, é só isso, uma ferramenta. O ego em equilíbrio é meio fato. Eu gosto de Giló ou não gosto de Giló? Quanto de altura eu tenho, quanto de idade. É meio fato. Aí o que eu acho disso pode ser excesso, pode ser falta. E daí ele fica em desequilíbrio. E quando a gente se identifica em excesso, pensamentos, emoções, papéis sociais, etc., a gente se perde, o ego toma
mais as rédeas do que então você está fazendo porque você acha que você é aquilo, e não vê outra saída, e acaba limitando bastante, o nosso ser que é realmente limitado. Então, a nossa identidade verdadeira está muito, muito além dessas pequenas identificações que a gente faz com o ego. Então, a gente não mata o ego. Teve uma vez que eu vi um prefácio de um livro, então agora, ego, se prepare que eu vou te matar. Eu falei, meu Deus do céu, entendeu? Porque a gente está aqui experienciando, mas a gente não é isso, do mesmo jeito que a gente não é esse corpo físico. Então, a verdadeira identidade está além dessas identificações. E, na verdade, a gente tem maior contato com a identidade verdadeira quando a gente tem consciência, e aumentando a consciência, a gente vai alcançar o nosso tamanho, por assim dizer, não é um tamanho, né? É um infinito. E o silêncio interior. E hoje eu estava pensando também nesse item, como a gente quer entender. E daí eu lembrei de uma outra aula que aí alguns de vocês estavam, mas assim, a gente só entende até o tanto que a gente experimenta. A consciência é a mesma coisa, né? Por mais que você seja, e você é, assim como eu, assim como todo mundo, direto da fonte, né? Consciência pura, sem telha divina, a gente está aqui nesse joguinho e colocou, quem colocou? Nós mesmos. Colocou algumas coisas limitantes para a gente poder jogar propriamente. Por isso que tem regra. Tem umas coisas que a gente entrou nesse universo, tem lei. A lei da gravidade. Tem coisas que são leis e coisas que são regras. Lei da gravidade. É lei. Se eu jogar aqui na China ou há 1.500 anos atrás, vai cair o objeto se eu largar. Não é? Então, tem lei e tem a mesma coisa quando a gente está falando do ego. Tem lei, porque tem consequência. Então, quando a gente acha alguma coisa que está fora da nossa essência, ou em excesso, ou em falta, vai precisar de ajuste. Porque é lei que você entra em homeostase, entre em equilíbrio com a sua essência. Não tem como ser outra coisa sem. Você pode experienciar, mas não ser outra coisa além de você mesmo, não é? Então a gente entra com essa identificação com o eu interior, pensa como lei, né? É igual gravidade. Consequência das coisas, lei, não é? Igual gravidade. Não é uma regra que pode ser quebrada. Quebra, mas tem consequência, entende? Bom, aí outra coisa, a última coisa sobre esse do livro do Poder do Agora, é a aceitação. Meu Deus, como a gente tem uma dificuldade de aceitação do presente, de aceitação do passado. Nossa, mas eu queria. Então, a aceitação do presente já é um desafio, vamos dizer assim. A gente tem e lida com preocupações com a aceitação do passado, mas eu gostaria que. Mas não foi, entende? Eu, no consultório, quem me conhece lá no consultório, eu falo assim, tem uma parede, gente, vou contar para vocês, tem uma parede que colocaram carpete. Faz anos. Eu tinha na outra sala, quando era ao mesmo endereço outra sala, tem uma parede que era. Aqui, essa parede, vou falar dessa. A parede aqui atrás do computador, marrom. Eu olhava essa parede, uma parede marrom, apartamento ovo, né? Uma parede marrom diminui para caramba. Mas quando eu comecei
a pagar o apartamento, eu juntei tudo que eu tinha. Então eu fiz um rapa, sabe, para dar a prestação, e essa parede ficou marrom por anos, né. E daí, porque eu levei para aprendizado. Dá para fazer alguma coisa? Agora não. Então deixa a parede. Por quê? Por que que eu vou ficar sofrendo, né? Eu fiz exercício de aceitação. A parede é marrom. Quando tiver possibilidade e alguma grana para trocar a parede marrom, eu troco. Mas isso também não é uma prioridade. Por que que eu vou ficar sofrendo, né? Isso, aceitação é do presente. Mas a gente faz isso com o passado, sabe? Olha lá e ai, como que eu deveria ter falado, o que eu deveria ter feito, o que o fulano, eu não consigo nem mandar em mim e no passado, imagina do fulano, não é assim? Então, essa dificuldade de aceitação é trabalhosa, mas com o intuito aqui é assim, então, começo por onde, né? Eu quero começar, eu começo por onde? Começa trabalhando amor próprio, trabalhando a respiração, percebendo os seus estados, trabalhando a sua identificação com o eu interior, trabalhando a aceitação e escolha. A cada momento a gente pode escolher até diferente. Ai, cansei de fazer respiração, agora vou trabalhar outra. Tá bom, mais fácil, né? Então, a aceitação do que é essencial, inclusive para nossa paz interior, né? Para a gente começar a fazer essa transformação, aceitar o presente para si e os outros como são. Então, ai, que isso é óbvio, e vocês me conhecem mais, já sabem. Óbvio para mim não é óbvio para o outro. Porque óbvio para mim está dentro do meu histórico, das minhas referências, do que eu vivi, do que eu aprendi, da minha educação, e lá, 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 tudo que me constitui. Aí tem um óbvio que é para mim, que não é para todo mundo. Então, a gente fica essa resistindo à aceitação do que o outro, do que a situação, do que eu para trás, né? Então, é o que é. O que a gente resiste persiste. Já ouviram isso? Nossa, minha avó falava direto. Você resiste e persiste. Parece aquele brinquedo japonês do dedo, sabe? Quanto mais puxa, mais prende. Então, em vez de resistir, ficar julgando, a coisa vai ficar mais forte porque a gente está nutrindo com as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, palavras, atos, a gente está nutrindo aquilo para aquilo continuar daquele jeito calcificado, sabe? Então, a resistência não é tem duas formas. Eu gostei dessa, foi uma pessoa querida que falou. Tem a cristalização e a calcificação. Cristalização eu gosto, calcificação não, né? Cristalização é uma ordenação, inclusive é, da formação das moléculas em uma ordem. Isso é cristalização, né? Calcificação não. É só uma resistência ao movimento. E dor, né? Para quem sabe que eu estou falando. E dói. Então, o que é? Quando a realidade se apresenta, é ter, vamos falar, coragem ou suficiente para você olhar como ela se apresenta, né? Olhar, quando eu estou falando, por exemplo, hoje de manhã eu atendi uma pessoa e estava falando o tema era relacionamento. Ai, eu vejo isso bastante. Ele não fala, mas eu percebo em alguns gestos assim assado. Não, você quer perceber. Escuta o que a pessoa fala.
né. Eu não quero tal coisa, eu não quero compromisso, por exemplo. Aceita o que a pessoa fala, a gente tende a querer procurar pelo em ovo e acha, só que os pelo em ovo que a gente acha, é porque a gente não aceita a realidade como é. Então, olha e veja a realidade como é. Perceba e aceite aquela pessoa como é. Aceitar não é gostar. Aceitar é só ver sem ficar fantasiando, né. Perceba o que aquela pessoa fala, perceba o que a situação está te colocando. É, só isso. E daí, tirar o óculos cor-de-rosa, né. Por quê? A gente quer de uma determinada "Ai, porque, sei lá, mais de 10 anos, então eu projetei um monte de coisa". Então, mas você tá vendo pela lente da projeção, não está vendo, não está aceitando a realidade, não é? E isso a gente faz direto. E não é só em relacionamento, é em tudo, tá? Mas principalmente com as outras pessoas. Porque projeção, lembra que funciona dos 2 lados. A gente projeta, tem uma projeção e uma contra-projeção. É um espelho, porque está todo mundo espelhando todo mundo. Você está vendo aquela pessoa ou você sabe que você está vendo uma projeção da sua ideia que você faz da pessoa. É isso, a gente vê e projeta o que você a ideia, não é a pessoa, a ideia que você faz daquela pessoa, aquele conceito que você faz daquela pessoa. E daí se espanta quando você começa a ver de uma outra forma. É a sua projeção que estava torta. De uma situação é a mesma coisa. É a sua projeção que estava torta. A coisa era do jeito que é. Então vamos começar a fazer um exercício de começar a ver como as coisas são. O que que é? Nossa, vou falar, é um pouco sem emoção. Por quê? A emoção tinge. A emoção dá uma tingida nos quadros, sabe? Coloca um. Ah, eu gosto de azul, daí então eu vou tingir de azul. Não tinha azul antes, eu que estou vendo. Né. Então, ver como a realidade se apresenta, é um exercício, né. E escolha de transformar a resistência como deveria, como que eu gostaria, como eu suponho que seria, e lidar com o que é, né. Tão mais fácil. Por quê? Quando a gente se vê numa é uma chavinha de transformação, porque esses ensinamentos é assim, é através da consistência que você vai melhorando, com passinho de formiguinha, como eu gosto de falar. Que a gente fica estamos em Maia, né, na ilusão. Então, olhar a realidade, eh, tirando a sua tinta, né, você não vai conseguir totalmente. Saber que você não consegue totalmente, já é um passo importante. Igual falei do qual é o melhor doce, vou encher o saco do José de novo. Qual que é o melhor doce? Os portugueses falam que é os doces portugueses, mas eles não conhecem brigadeiro, entende? Porque a gente só vai até aonde que a gente conhece, né? Então você só pode olhar e comparar, primeiro que, né, não dá, saber que tem, se abre para isso que eu sei que eu não sei, eu não experimentei todos, né, então como é que eu vou saber? Então quando a gente está resistindo, está sendo enfático demais, esse excesso, então, volta lá, excesso do ego, "Ah, eu acho que eu estou com certeza absoluta", opa, mas como assim? Ah, mas essa minha verdade é a verdade absoluta. Quantas pessoas tem no planeta agora? Fora os que não estão com carninha. Cada um tem um ângulo de verdade. A verdade absoluta são todas elas.
né, é a verdade do todo. E como centelha divina é igual centelha divina, né, a e na física a junção de todas as forças é igual a zero, né. Então não tem, eh assim, a questão de estar ciente, a gente sabe que não está ciente ou consciente 24 horas por dia. Como que eu consigo estar? Então, quando você se elevar e for para outra dimensão, porque nessa daqui, tenha certeza que você não está, né. Então sabendo disso, né, sabendo que a gente está jogando esse jogo, sabendo que a gente escolheu fazer parte disso, né, a gente vai dentro dessa é o que é, né. Ah, é 5 que eu falo, né, do de a pessoa mais consciente é 10% consciente, a gente deve estar no 5, 6. Saiba que está no 5, 6 e lide com isso com de acordo, né. "Ah, mas eu então, 5, 6, né. Com o ego atrapalhando, 4, né. Então, saiba que o sistema, a gente não está fora dele, da matrix, a gente está nele, né. Então, como eu vou lidar? Lidando com o que é, no momento que aparecer. O mais legal é, o sistema, o nosso próprio, né, não o sistema Matrix, mas o nosso, é tão, tão, tão super power plus, né, que as coisas que começam a aparecer no nosso na nossa realidade, que começam a incomodar, é o que a gente já tem condições de lidar. Senão continuava lá no subconsciente, inconsciente, seja lá o nome que cada um vai dar. Mas o que está aparecendo é o que você já está pronto para lidar. Então, se a gente for lá, voltando para o poder do agora, consciência do momento presente, identificação com o eu interior, aceitação do presente, do eu e dos outros e das situações. Faz uma mudança enorme na sua consciência. Só esse o poder do agora, entendeu? Porque é isso, volta para cá, é o que é, né. Então, para a gente buscar essa conexão com essa verdade interior, essa verdadeira identidade, que é muito mais ampla do que a gente consegue imaginar aqui na nossa 3D. E para praticar a aceitação. Como que a gente consegue? Ah, respiração, os exercícios que ele dá no livro também são ótimos, né, então, para a gente começar com pequenos passos, né. E ao longo do tempo, essas coisas, essas práticas ou ensinamentos, elas acabam se tornando práticas diárias. Ou seja, quando eu vou falar, por exemplo, de respiração consciente, eu falo para cliente nova: "Ah, põe uma mão no peito, outra na", eu já começo a fazer respiração flow, entendeu? Porque eu fiz já tantas, tantas vezes, que é automático para mim. Mesmo quando eu estou numa outra prática, como eu fui, vai fazer respiração e as pessoas estão fazendo, não é a flow, é outra, é a cíclica, e tá-tá-tá, mas a minha automática já é aquela que eu pratico. Então, prática diária, e não precisa uma prática diária de 40 minutos, senão dorme, começa com 5 minutos, colocar junto com o seu hábito para fazer com que isso aconteça, que nem escovar os dentes. Sabe? Então pode começar com esses pequenos passos, pra fazer parte do dia a dia, e não uma coisa assim: "Ai, eh, que eu vou usar sei lá quando. Ai, tenho aqui", que nem muitas das técnicas que a gente aprende, coloca na gaveta. Não, é pra agora, tá? Traz mais clareza, mais harmonia, então, é pra agora, pra vida, não é num determinado, patamar, é agora. Melhora relacionamento? Lógico, você fica para, pelo menos quando você projetar, você sabe que você está projetando, né. Então, quando a gente lembra que a transformação é gradual,
e contínua. E é esse o objetivo. Não é o objetivo não é a perfeição imediata, né. A perfeição vai demorar e perfeita já sou, porque eu sou centelha divina. Eu vim aqui para a imperfeição, inclusive, para experimentar outra forma, porque se fosse para experienciar a perfeição, ficava lá eu de luzinha, né, junto com as amigas chaminha. Mas não, aqui: "Ah, deixa eu experimentar", e viemos. Então, lembrando, falando da centelha divina, eu lembro de um outro assunto. E o seu jeito único, você veio experienciar do seu jeito único, porque tanto faz centelha divina, não é assim? Mas lembrar que isso são escolhas. Então, mesmo quando eu perceber que: "Nossa, então, isso daqui não está muito bom não, eu vou fazer em vez de eu acreditar que a Terra é plana, eu vou acreditar que o universo é cheio de ET". Pronto, tô aqui, entendeu? Então, por quê? A gente está experienciando a realidade que está criando. Isso não quer dizer, lembra a realidade como é? Que eu não saiba que tem gente que acredita em coisas que para mim são absurdas, né. Então explorar sabendo que eu tenho um monte de gente explorando umas coisas que só não são minhas, eu uso o que interessante. Que interessante, ainda bem que eu não escolhi a Kelly, né. Que interessante. Então esse é um ponto desse jeito único, é explorar. Entende que aceitação é saber que a parede, mas eu posso não gostar da parede marrom? Eu posso não gostar do jeito X, Y, Z de ser. E daí eu tenho a autonomia e soberania no meu campo de colocar limites que essas coisas não me afetem tanto. Ou colocar limites para que isso não entre na minha vida com, desregulado. Entende isso do explorar? Então, pensando no jeito único, no jeito centelha divina, tem o lado explorar, e do mesmo jeito que eu estou fazendo, os outros também estão, né. Mas então, ficar não é porque eu sou centelha divina e sou: "Ah, vou falar Om para tudo", né. "Ah, eu sou fadinha". Opa, tá bom. Então, aonde que, eu começo, onde eu quando não tem separação é porque é outra dimensão. E não fantasia, não coloca mais ilusão na receita da ilusão de Maia aqui, né. Ah, então, colocar pensamentos positivos, jogar orbes de luz vai não, faz bem, sai do zerinho, melhor do que ficar no sofá assistindo novela. Mas, não é só isso. Quer fazer diferença, precisa ser diferença, né. Ah, a poluição, então diminui o seu próprio lixo, recicla pelo menos, e começa assim, com pequenas ações. Não é porque você leu um livro que virou fadinha, não é? Então, ações, 3D faz ação, vai lá explorar esse seu jeito de ser, mas isso coloca em ação. E refletir. Jeito único, explorar, refletir e depois tem o conectar, eu separei 3 palavras. Refletir. A gente tem uma capacidade de boiar, sabe, de ficar assim na superfície. Então, quando eu falo refletir é aprofundar. Então, escreva os seus pensamentos, escreva os seus sentimentos, começa a questionar, faça pausas, respire conscientemente para você poder aprofundar. Não sai fazendo no automático. Tenha momentos sozinha, sozinho, para ir buscar da onde que veio aquilo, porque a gente é constituído de um monte de informação. E se você não se dá conta, você está no automático sim, por mais, centelha de luz que seja, ainda estou experienciando no raso, né. Então, vá
coloca a ordem. Hoje o meu irmão me mandou eu ia entrar em consulta e não consegui, ele gosta de falar, né, de ligar, aí ele mandou assim, vou até ler. Cadê? Não consigo raciocinar. Quantas vezes a gente não por quê? Porque está no tumulto, daí eu vou voltar e me repetir. Volta para a respiração, lembra, volta para o básico, volta para o básico, né. O básico, para mim eu pensava, eu até contei na aula de puxão, né, gente, para mim o volta para o básico era: "Ah, então os chakras", não, não, o básico, elemento, volta para o básico, básico, elemento básico. No dia a dia, o nosso elemento básico é a respiração, porque ela está à mão a todo tempo. Então, tá respirando aqui em cima? Opa, volta a respirar na barriga. E vai contra o que a gente veio aprendendo como mulher, né, que você não respira na barriga, você suga ela para dentro e não respira, não faz barrigão nunca na vida, né. Então, ué, tá errado. Ai, eh, respira pela narina também, tá? Ad eterno. Inspira, narina. Soltar eu não sei, mas inspirar tem que passar por um ou por outro ou pelos 2. Não dá para respirar pela boca que vem sem filtro. Aqui tem filtro, aqui não tem. Não é isso? Então, soltar é outra história. Então, reflete. Estou desde o corpo. Estou respirando aonde? Estou respirando aqui em cima? Opa, devo estar no estresse. Então, deixa eu respirar, me equilibrar na respiração, respirando começando por baixo, ok? Escreva os pensamentos. Ai, mas é muito rápido, então faz que nem a gente fala, brainstorm, vai colocando palavra aleatória. Eu tenho cadernos e cadernos de coisas, minhas ideias, e vou conectando uma com a outra depois, mas eu vou colocando, porque parece, quem tem a referência, quem não tem, né, do Dumbledore na penseira, que faz assim, coloca o pensamento na penseira. Ai, gente, então, é mais ou menos isso. Você vai colocando e juntando, você vai perceber quando você começa a colocar para fora pensamentos e sentimentos, fazendo essas pausas também, para você respirar, né, conscientemente, para ter mais clareza, vai juntando uma coisa na outra, fala: "Nossa, mas tem uma ideia ali por trás de escassez. Nossa, percebe quando você conta para o outro, quando você escreve como história, o que estava, o conceito que estava, o programa que estava rodando atrás. E isso é prática, tá? Refletir também é prática. E terceira palavra da minha parte de centelha divina é conectar. O conectar não é só conectar com o alto, como eu falo, a gente conecta com o alto, se quiser, todos os dias, várias vezes por dia. Conectar com o seu alto, com o seu eu superior, é escolha também. Você faz quantas vezes você acha possível e necessário, né. Pode manter? Lógico, tenta manter, mas eu sei que a gente fica, saindo desse estado de conexão com o alto várias vezes por dia. Aproveita, faz conexão com pessoas. Tenha conversas profundas, né. Tenha conexão, se envolva com os outros, cultive relações que acrescentam, mesmo que elas sejam online, né. Mesmo que elas estão à distância, não tem problema, a conexão não precisa ser eu com meu superior, ele, né, e eu com vocês, a conexão é feita. Então, o conectar é importante, a gente veio se conectar, porque se fosse para estar junto, a gente estava lá tudo junto e misturado, porque luz com luz não tem separação. O que eu acredito que a gente veio fazer é experienciar, aprofundar e conectar, como centelha divina, sabe.
aqui como ser humaninho, o que a gente veio fazer é lembrar de toda a potência que a gente é, né, é experienciar, mas com maior potência. "Ai, vou de novo", parece criança, sabe, criança que passa naquele vai naqueles brinquedos que dá frio na barriga e fala: "De novo". Então, a gente. Então, "Ai, de novo", né. Tem até um cara que filósofo matemático, o Robert de Grant, ele Edward de Grant, Robert Edward Grant, isso, lembrei o nome certo. Ele falou assim que ele realmente acredita que veio experienciar. Então, esse negócio de morrer de puff, sabe, tipo: "Ai, puff, tirou da tomada", que era o que eu pensava, que eu queria morrer. Ele falou: "Eu não, eu vou pular de paraquedas e não sei o quê, cada vez mais uhul". Aí eu entendi o explorar, eu entendi, né, até no último momento, né, você tá aqui para explorar, então explora, né. Lógico, dentro do que você, coloca como limite para você mesmo. Pode ter a história a jornada do herói ou a jornada da heroína como uma jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, não é assim? Então todo mundo faz uma jornada do herói ou da heroína. Então a gente está aqui, talvez, fazendo essa jornada, cada um do seu jeito, contando cada uma história doida, né. Bom, por hoje é isso, eu falei que eu não ia demorar, 45 minutos já passou, então eu abro para dúvidas. Não acabou ainda. Ainda tem mais um de pequenos passos e práticas simples dentro desse curso Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal 1, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você esteja aproveitando e gratidão pela sua presença.